pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos começar agora a resolver as atividades da semana 4 do PET 3 2021 do segundo ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou resolver a primeira questão que está aí na página 38 e que tratou de razões trigonométricas no triângulo retângulo e ângulos notáveis. Bora para a questão? Um pedreiro precisa assentar uma pedra de mármore de 4 metros na fachada de uma empresa conforme mostrado na figura a seguir. Ele pretende escorar esta pedra com vigas de madeira, formando um ângulo de 30 graus entre elas. Qual deve ser o comprimento dessas duas escoras? Bom, pessoal, ele colocou essa ilustração para a gente aqui, onde essa medida de 4 metros aqui vai estar representando para a gente a pedra de mármore. Aqui x e y, que estão em amarelo, vai representar as duas escoras. E entre essas duas escoras nós temos aqui esse ângulo aqui que é de 30 graus. Repare que nós temos aqui na figura, na ilustração, um triângulo retângulo. Porque esse ângulo aqui ele mostrou para a gente que é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. Então nós temos este triângulo retângulo. E notem que nesse triângulo retângulo, essa medida que representa o comprimento da pedra de mármore, 4 metros, é o cateto que está oposto a esse ângulo. Então, para a gente determinar essa medida x aqui, por exemplo, que eu preciso determinar o x e o y, onde são as duas escoras. Para determinar essa medida x, notem, essa pedra de mármore, que é essa medida de 4 metros, ela está oposta a esse ângulo. Então, nós vamos utilizar aqui o seno desse ângulo 30 graus. E nós sabemos que o seno de um ângulo é o cateto que está oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Assim é que vai ficar. Qual que é o cateto que está oposto a esse ângulo de 30 graus? É 4 metros. E a hipotenusa é exatamente o x que nós precisamos determinar. Agora, gente, qual que é o valor do seno de 30 graus? Bom, pessoal, 30 graus é um ângulo notável. Você precisa saber de qual o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Caso você tenha esquecido, vamos colocar aqui os principais ângulos notáveis, que são de 30, 45 e 60. E nós precisamos calcular as três principais razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Olha só, para o seno e para o cosseno, nós vamos montar aqui essa tabelinha e nós vamos montar aqui um macetezinho bem prático para você não esquecer na hora de sua prova ou do exercício que você estiver fazendo. Para o seno e para o cosseno, você vai colocar aqui um traço de fração. No denominador, você vai colocar 2 para cada um desses aqui. Então, você vai escrever 2 aqui na parte de baixo, no denominador. Na parte de cima, para o seno, você vai colocar aqui, na parte de cima, no numerador, você vai colocar em ordem crescente 1, 2 e 3. Já o cosseno, você vai inverter essa ordem. Você vai colocar agora 3, 2 e 1. Na parte de cima, somente no numerador, você vai colocar raiz quadrada. Mas repare, a raiz quadrada de 1 é 1, então eu não preciso colocar aqui. Aqui eu vou manter raiz de 2, aqui também raiz de 3, aqui também raiz de 3, aqui raiz de 2 e a raiz de 1 a gente não precisa. Assim, o seno de 30 graus é meio, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. Bom, mas e agora? Como é que eu faço para achar a tangente? Vamos recordar que tangente de um ângulo é o seno dividido pelo cosseno. Portanto, a tangente de 30 graus vai ser o seno de 30 graus, que é meio, dividido pelo cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Fração sobre fração, o que a gente faz? Conserva a primeira, que é meio, e multiplica pela segunda invertida. Aqui eu posso cancelar 2 com 2, vai sobrar 1 sobre raiz de 3. E agora, como tem essa raiz aqui no denominador, a gente racionaliza, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Então, vai ficar da seguinte forma. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Portanto, pessoal, a tangente de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 3. Agora, vamos calcular a tangente de 45 graus. A tangente de 45 vai ser o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, dividido pelo cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Esse número dividido por ele mesmo vai dar 1. Assim, a tangente de 45 graus é 1. E, finalmente, a tangente de 60, que vai ser o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno de 60, que é meio. Aqui eu posso simplificar 2 com 2 sobre a raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Portanto, a tangente de 60 é raiz de 3.
Então notem que é uma maneira muito fácil, muito rápida de você montar uma tabelinha dos principais valores para o seno, cosseno e tangente e dependendo da hora da prova, na hora de sua questão, você encontrar os valores. Nesse caso aqui da nossa questão, o seno de 30 é quanto? Olha só, o seno de 30 é meio. E isso aqui deve ser igual a 4 sobre x. E agora é só multiplicar isso aqui cruzado. X vezes 1 vai dar x. E 2 vezes 4 vai dar 8 metros. Assim eu já sei que essa medida dessa escora é de 8 metros. Quer dizer que essa hipotenusa do meu triângulo retângulo aqui vale 8. Mas eu ainda preciso achar essa medida y. Repare, esse lado y aqui, esse lado é o cateto que está adjacente a este ângulo. Então eu vou poder utilizar aqui o cosseno desse ângulo 30. Porque o cosseno é o quê? É o cateto que está adjacente dividido pela hipotenusa. Assim aqui vai ficar. Quem é o cateto que está adjacente a esse ângulo de 30 graus? É o y que nós precisamos calcular. E a hipotenusa? Notem que a hipotenusa é x. Só que nós já achamos que o valor de x é 8. Então aqui a hipotenusa é 8. Pronto, agora qual é o valor do cosseno de 30? Vamos lá na nossa tabelinha que nós acabamos de encontrar os valores para o seno, cosseno e tangente. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E isso é igual a y sobre 8. Multiplicamos isso aqui cruzado, 2 vezes y, 2y, que é igual a 8 vezes a raiz de 3. Bom, eu posso simplificar esse 2 com 8, vai sobrar 4 aqui. Assim, o valor de y vai ser 4 vezes raiz de 3 metros. Pronto, pessoal, então nós achamos os valores dos comprimentos das duas escoras. A maior escora, que é o x, vale 8 metros, e a menor, que é o y, vale 4 raiz de 3 metros, beleza? Show de bola, muito tranquila, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!